Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Pumar pela invitação. Estou muito contente de estar aqui. Los pido desculpa porque espanhol não é minha língua madre. Eu falo português, pero vamos fazer uma mistura de português com espanhol e talvez com um pouco de gallego também. Então vamos discutir algunos aspectos de la parte difícil del stroke, que es, na minha opinião, o acesso muitas vezes é o mais difícil. Depois que o acesso está completado, de uma forma geral, o procedimento se torna um pouco mais simples. Esses são os meus disclosures. Ok, primeiramente, quando eu estava preparando essa charla, estava perguntando como, na verdade, como se tem que ser um approach para qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de cirurgia. E, logicamente, uma coisa que é muito importante é ter umas imagens adequadas antes do procedimento. E isso não quer dizer que você necessita imagens avançadas, CTA. Hoje, muitas vezes, o Dr. Ribot, uma apresentação muito boa, mostrando como se pode fazer isso na sala de angiografia agora, solamente com CAT scan, cone beam CT. Pero, logicamente, se tiver mais imagens disponíveis, muitas vezes ajuda a se preparar para o caso. Ter uma estratégia compreensiva, entender que o procedimento empieza quando o paciente se chega no hospital e até a parte que o paciente se sai do hospital e se melhor se sai bem. Então, é bem interessante e bem importante se pensar de uma forma mais holística de todo o tratamento do paciente. Logicamente, para nós que somos os operadores do procedimento, a parte de execução é extremamente importante, pero muitas vezes, como eu dije, no caso de stroke, logicamente, pode ser um caso mais difícil, um caso mais challenge, como vimos aqui. Em alguns casos, muitas vezes, a parte técnica não é o mais difícil. O mais difícil é tomar a decisão do que se tem que fazer, se tem que dar trombolítico, se tem que dar antiplaquetário, se tem que fazer um stent ou fazer uma angioplastia. A parte técnica, como eu dije, é a parte mais fácil. Os militares americanos, piloto de avião da Força Aérea, vieram com uma descrição que chamam de ODA Loop. ODA Loop quer dizer Observe, Orient, Decide and Act. Ele vem com isto porque muitas vezes quando se está manobrando no aire, em uma situação de guerra, muitas vezes é muito difícil se orientar e tomar a decisão da forma mais rápida possível, como que sua mente está nublada. Então, se tem sempre um protocolo e sempre segue isto, é provado, muitas vezes usado em escolas de negócios, de business, que se pode fazer de uma forma mais consistente tomar a decisão correta. E, logicamente, uma coisa que eu creio que é muito importante, principalmente quando se tem residentes e fellows, é se fazer o que chamamos de IAR, que é After Action Review, uma revisão depois da ação, e basicamente fazer umas perguntas básicas, como nós conseguimos chegar ao que estávamos tentando obter, o que passou e por que se passou dessa forma, e também o que podemos fazer de uma forma diferente para se obter o mesmo resultado ou para se obter um resultado melhor. Logicamente, quando estamos dizendo em acesso, na parte principal que muitas vezes temos que entender é que, logicamente, as opções de stroke, ainda para nós, em mais de 90% dos casos, na minha instituição, são hechos via femoral, mas, logicamente, é importante entender que a principal opção hoje, se não se pode fazer a via femoral, é a via radial. A via radial se ha estudado muito, aprendemos muito isto por a parte dos cardiólogos. Se vê aqui muitos estudos em cardiologia que mostram que realmente as complicações quando se faz um acesso radial são bem mais baixos do que quando se faz um acesso femoral. Isso está provado. Esses estudos de cardiólogos são estudos de milhares de pacientes, não são estudos como de neuro, que muitas vezes são centenas de pacientes. São estudos de milhares de pacientes. Solamente por curiosidade, quantas pessoas aqui usam o acesso radial de uma forma constante ou de uma forma prática para stroke? Pode levantar a mão. Mark? Mais uma pessoa? Ok, a maioria ainda faz a parte femoral. Para nós, a angiografia diagnóstica, como que 80% hoje é feita por via radial, também é uma forma boa de se aprender, porque há uma pequena o learning curve, né, uma curva de aprendizado, então é muito importante que se entenda isso também.
Como dije, algunos problemas de la forma radial, la curva de aprendizado es importante, pero es una curva curta, que se piensa que con aproximadamente 25 a 50 casos, usted está básicamente totalmente competente de hacer un procedimiento por la vía radial, accesar los vasos que necesita. Algunas cosas que son bien comunes, un loop vascular bien común, la parte proximal de la arteria radial, vasoespasmo extremadamente común, entonces tenemos que saber cómo lidar con esto. Oclusión de la arteria radial, lógicamente es algo que no es tan común, pero se puede pasar en aproximadamente 1 a 5% de los casos. Y tiene complicaciones más incomunes, que son la perforación, el hematoma, la síndrome de compartimento, y lógicamente, como casos que ya están descritos, dependiendo de lo que usted está haciendo, una evolución traumática o una endarterectomía de la arteria radial. Yo voy a mostrar algunos casos, esto no voy a atender mucho tiempo, pero básicamente algunas cosas que aprendemos, como dije, siguiendo aquel protocolo que yo dije, que es un protocolo que me gusta mucho, hacer una revisión después de la acción, que se puede hacer. Yo voy a mostrar un caso donde causamos problemas por la vía radial, y lógicamente después de esto aprendemos y mudamos nuestra estrategia, y desde entonces no tenemos más ningún problema con el acceso radial para stroke o para otros procedimientos. Nosotros siempre damos que llamamos un radial cocktail, una mistura de heparina con verapamil y nitroglicerina, y también que emprestamos eso a los cardiólogos que usan eso en muchos casos, y pelo menos en nuestra institución. Muy importante para se prevenir un espasmo importante, una sedación buena. Es muy importante, existen casos de personas que hacen el procedimiento con el paciente acordado. En el final del caso, si tiene una vaina grande o un long sheath, como un Neuromax o un Infinity, muchas veces el espasmo arterial puede prender, no se puede pulsar, y personas que han intentado hacer esto hacen una evolución, una endarterectomía de la arteria radial que se resulta en la oclusión, y muchas veces se puede causar hematoma, una síndrome de compartimento y todo. Existen algunas técnicas que si esto pasa, si el paciente está acordado, se puede poner el paciente en anestesia general, usar compresas quentes, también es una técnica buena para intentar disminuir el vasoespasmo. Como dije, la oclusión aproximadamente 1 a 5% de los casos, la gran mayoría de los casos, todos los casos que nosotros tenemos fueron casos asintomáticos. Existe una relación, existen muchos artículos que estudian cuando el riesgo es mayor de la oclusión, y lógicamente, dependiendo del tamaño, cuanto menor el vaso, para mayor el tamaño del sheath, mayor el riesgo de oclusión. La compresión de la arteria ulnar algunas veces puede disminuir el riesgo de oclusión de la arteria radial, o sea, cuando se remueve la vaina de la arteria radial, el sheath, se comprime la arteria ulnar para aumentar el flujo de sangre en la arteria radial y disminuir el riesgo de oclusión. La otra cosa que es muy importante que usamos es que llamamos la homeostasis patente, donde cuando usamos que llamamos un TR band, que es como una pulsera que se comprime la arteria radial. Es importante que se hace básicamente se controle que no se ocluye totalmente la arteria radial. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Cuando se infla el balón de la arteria radial, también se comprime la arteria ulnar para ver si el pulso oxímetro está ainda mostrando la curva con una buena oxigenación. Lógicamente, eso es bien rápido, no tiene mucho que discutir, muchos de ustedes están acostumbrados a esto, están personas bien experientes, pero lógicamente tiene que entender que la mayoría de las veces cuando se hace una angiografía por la forma, o un procedimiento por la forma radial, necesita utilizar un catéter de curva reversa. Y lógicamente entender las técnicas básicas de se hacer la cateterización cuando se usa la arteria radial, lógicamente 99% de las veces la arteria radial derecha. Aquí son algunos casos que yo mostré. Es un paciente que tiene un poco de espasmo en ese caso, y también un loop aquí en la parte proximal. Básicamente, siempre que se pase ese loop, tiene que navegar con cuidado, porque se puede perforar el vaso, un vaso pequeño. Entonces, muchas veces es bueno usar un microguía y no un guía normal, pero muchas veces cuando se pasa, el vaso se estreita, y cuando se retira el catéter, como aquí en el vídeo, básicamente el loop se vuelve al normal. Entonces el vaso está estreitado, el loop se forma nuevamente y no tiene ningún problema. Aquí otra cosa que es interesante, porque es una relación que cuando comenzamos a hacer más angiogramas con la arteria radial, porque eso es algo que si comenzamos después de nuestra experiencia se empezó con la arteria radial, comenzamos a ver muchas variaciones, muchos problemas, por ejemplo, como este, un paciente que tiene una oclusión de la arteria braquial, lógicamente no tiene cómo hacer un procedimiento vía radial. Entonces muchas veces es importante, porque si usted no tiene un angiograma, y muchas personas no hacen un angiograma, lógicamente va a tener problema, porque va a intentar navegar
navegar el guía o el microguía y puede causar un problema. Entonces es muy importante hacer la angiografía, eso es algo que aprendemos, por ejemplo, con este caso. Este es un caso que yo voy a pasar ahora, podemos discutir después, pero las variaciones anatómicas también. Aquí, como se ve, una arteria radial alta, de origen alta, quase que entonces es importante saber, porque de una forma general es una arteria que tiene lo calibre más pequeño do que la arteria radial se nace la parte normal. Casos de displasia fluidomuscular también son bien comunes, entonces tiene que navegar con muy cuidado, como se puede ver aquí, esa es la arteria braquial, la verdad, y aquí juntando con la arteria axilar. Entonces es importante porque si usted no tiene un roadmap o no está viendo o que está pasando, pode ser uma dissecção, pode causar um problema, pode ser uma ruptura do vaso e pode causar problemas graves. Então, eu vou começar com alguns casos onde, logicamente, depois que o acesso e como chegamos também a hacer mudar nosso protocolo para os casos e como hacemos a parte do acesso da artéria radial. Esse é um caso de um paciente relativamente jovem, 69 anos, que se chegou bem depois de quando se foi visto normal pela última vez, com um NIH Stroke Scale de 24, não era um candidato para TPA. Esse é um caso mais antigo. Este caso se fizeram também angiotomografia, angioperfusão, e se vê aqui uma oclusão da carótida interna, se estendendo até a carótida da cerebral média, ou seja, uma oclusão intercarotídeo. Aqui um arco que não é um arco malo de nenhuma forma, por el problema. Aqui se vê muitas vezes a perfusão, mostrando um déficit de perfusão no lado esquerdo. Paciente transferido, chegou para nós bem mais tarde. E, logicamente, o grande problema que se notou é que o paciente não tinha bons pulsos nas arterias femorales, mas com ultrassonido se faz um acesso. E, logicamente, o guia não sobreviria, ou seja, se uma oclusão, fazendo angiograma, se vê a oclusão da artéria ilíaca, o lado esquerdo é o mesmo, ou seja, um paciente com oclusão bilateral das artérias ilíacas. Basicamente é um caso antigo onde de 2011 e 2012, onde não estávamos fazendo ainda o acesso radial, então a única forma de ter acesso para isto que eu pensei é fazer uma punção braquial, nesse ponto, e a punção braquial se funcionou bem. Hoje não é uma coisa que eu faço ou que eu recomendo, porque tem um risco de complicação que não é pequeno. Muitas vezes se tem um hematoma, necessita cirurgia e tudo isso. Mas, logicamente, depois que você tem acesso pela artéria braquial ou qualquer acesso, daí a cateterização é um arco bovino, ou quase que bovino, mesmo usando um catéter com uma curva bem simples, se pode fazer a cateterização, e esse se vê a oclusão, sim, uma oclusão, na verdade, que se tinha da carótida cavernosa, toda a fia, hasta a cerebral média esquerda, e depois esse é o primeiro passo, e depois do segundo, um stent retriever, estava vendo, fazendo com bin CTs para ver a posição do stent retriever, só por curiosidade, mas esse é um solitário 6x30, e depois fazendo 2 passes de trombectomia, dos trombos retirados, e aqui a recanalização total, logicamente, o paciente que se evolui de uma forma muito boa, com NIH de 2 dias depois do procedimento, e essa é a tomografia de controle, mostrando realmente somente um pequeno stroke no núcleo da base e na região da ínsula. Esse é um outro caso, esse é um caso também bem interessante. Este é um caso onde também não fazemos angiotomografia, ou seja, neste caso não se sabia exatamente como seriam os vasos. Paciente mais idosa de 87 anos, onzarelto, com stroke scale de 26. E aqui se vê uma artéria cerebral hiperdensa, lado esquerdo. E neste caso, apesar do arco não parecer horrível, foi muito difícil de avançar uma bainha mais grande, como se pode ver, mesmo com bastante fio guia de acesso. O catéter que se fazia, provavelmente por la rigidez, por la idade, se continua sempre fazendo um prolapso, mesmo com o catéter dentro no arco. Então, decidimos fazer uma punção radial com ultrassonido. E se pode ver aqui, este é o caso onde não hacíamos angiografia depois de pôr a bainha na artéria radial, o sheath. Ou seja, tentamos avançar, o guia não estava avançando, e separamos, fazemos um angiograma da artéria radial. Esse paciente está com o braço virado, por isso que a artéria radial não está na posição anatômica normal que se vê, mas se vê aqui uma artéria bem tortuosa, pequena, onde quando tentamos empurrar a bainha não se foi, e logicamente onde causamos uma perfuração da artéria radial. A coisa boa é que isso não se evoluiu para nenhum grande problema, pero esse poderia causar uma síndrome de compartimento ou algo assim. Então, depois disso, como disse, quando hacemos o after action review,
decidimos que a melhor coisa, é uma coisa que não demora muito tempo, é fazer um angiograma imediatamente depois que se põe na bainha. Aí você pode visualizar a situação da artéria radial e todos os outros aspectos que ela tem para se prevenir um risco, porque muitas vezes quando se tem uma tortuosidade como esta, como eu dije, o melhor é navegar o catéter com microguia antes, passar e depois fazer uma troca para um catéter maior. Isso é como manejamos hoje esse tipo de problema. Neste caso, logicamente, agora sabemos que tem um arco malo por vir pela via femoral, causando uma perfuração da artéria radial, que era bem pequena, então não se decidiu fazer o stroke por esto. Então, a única coisa que nos restou, um paciente de 87 anos com stroke scale de 26, é ou se para e não se hace nada, o paciente com Xarelto também, ou se hace uma punção carotídea. Temos talvez agora como que 4 ou 5 casos de punção carotídea. E uma coisa muito interessante desses pacientes, mesmo em anticoagulação, como Xarelto, muitas vezes se removendo a bainha e se fazendo compressão, não temos nenhum caso, logicamente, é uma experiência relativamente pequena, de problema de hematoma grande ou algo assim, sem grandes problemas. Pero, então, como disse, hace a punção carotídea. Uma coisa que eu aprendi que é muito boa é depois que usando uma agulha de micropuncture, usar um fio guia que se chama um NITVU, que é um fio guia de nitinol que é kink resistant, ou seja, não hace um kink. E esse é mais fácil de avançar na bainha, qualquer bainha, na bainha 6F, porque o grande problema é da parte da carotídea, muitas vezes há muito movimento. Então, quando se tenta avançar, a pele se move, então tem que segurar firme. E com este guia NITVU, muitas vezes o problema não se sai, não se passa. E aqui, logicamente, fazendo a cateterização com a punção carotídea, o que eu prefiro é fazer um roadmap por ele guia, logicamente, na carótida externa e avançar o catéter agora se hace depois que está com o catéter se navega para a carótida interna de uma forma bem normal e bem simples, sem grandes problemas, como você pode ver aqui. E depois que estamos aí, é bem simples, procedimento bem tranquilo, como eu disse, uma oclusão de cerebral média distal e M1 distal, e com um passe de cateterismo e de uma técnica combinada que chamamos de captive, distal aspiração com stent retriever. E aqui se faz a reperfusão completa e essa ressonância de controle 2 dias depois, mostrando um pequeno infarto, um paciente que se salió também muito bem, por sorte. Outro caso também mais parecido, neste caso um paciente já com a angiotomografia, então sabemos que estamos lidando. Eu creio que a grande vantagem da angiotomografia, hoje não me gusta muito a perfusão não me interessa muito, eu vou como a tomografia se parece, mas uma vantagem de ter uma angiotomografia é que se pode ver como é o arco. E quando se vê um arco como este, se pode antecipar que não vai ser um arco simples de se fazer uma cateterização, mesmo usando um Siemens 2, um kink bem importante na parte bem proximal da carótida comum esquerda, no arco bovino. Então, neste caso, se o paciente tem uma artéria radial boa, por que não? E aqui se vê uma artéria radial boa, artéria braquial, e desta forma sendo o procedimento radial. E, logicamente, com um arco como aqui, quando se vê a artéria radial, se pode ver o fio guia, se vai diretamente para a carótida esquerda, ou seja, é a forma mais fácil. Se hace um caso que poderia ser demorado, na cateterização difícil, você vê aqui a angulação proximal, se torna um caso relativamente fácil. Então, não é tanto um difícil acesso, somente saber quais são as opções, porque depois que você tem o acesso, os casos são bem mais simples. Aqui você vê a cateterização, hacemos bastante exchange, mesmo na parte radial, se põe um catéter para ser a trombectomia. Aqui você vê uma oclusão, na verdade, de segmento M12 da carótida da cerebral média esquerda. Aqui um passe de stent retriever, usando somente como catéter guia um benchmark catéter, e fazendo o passe com o stent retriever, fazendo a trombectomia, resultando um TIC 2B, tem um ramito que está faltando aqui, mas nada mais. O paciente, essa tomografia de controle também, 24 horas depois, mostrando somente um pequeno infarto na parte frontal esquerda. Outro caso um pouco mais complexo, porque é um paciente mais idoso e com muita mais tortuosidade, mas aqui também se vê, mostrando a perfusão, o déficit de perfusão, uma oclusão de cerebral média M1 à esquerda, e aqui também um arco bovino bem tortuoso, também um arco que, por mais que se pode fazer por a parte femoral, muitas vezes se toma tempo e algumas vezes depois de tentar,
não vai ser possível, daí tem que mudar. Então, se você sabe que o que você está lidando com isto, eu creio que é mais simples é mudar a estratégia de se abordar o caso. Em nosso caso, aqui novamente, a artéria radial é uma artéria, é um acesso muito bueno para este tipo de caso, mas logicamente, esse é um caso mais tortuoso que o outro. Se pode ver aqui, o paciente tem, na verdade, a artéria radial pequena, também bem tortuosa, como se pode ver. Novamente, essa é a vantagem de fazer o angiograma depois que se põe na bainha. Se pode ver que está passando, se dá o vasodilatador e todo. E se vê também aqui que a artéria subclávia direita é bem tortuosa. Ou seja, todos os vasos são tortuosos. E por causa de toda essa tortuosidade, eu decidi diretamente pôr uma bainha 6F e navegar um catéter distal de aspiração sobre um microcatéter de 27 e um microguia de 14, um Synchro 14. Este pode ver muito bem devagar, para que se pode ver a cateterização de toda a tortuosidade da artéria radial, e depois que se passa com o microcatéter, muitas vezes há uma retificação da artéria radial, e se pode avançar o catéter maior sem grandes problemas depois. Logicamente, é uma forma bem tortuosa, porque a artéria subclávia também tem bastante tortuosidade, e esse é o catéter de aspiração distal, esse é o microcatéter, se vê a angulação que tem isso, uma angulação bem extrema, e aqui o guia de 0,14 bem avançado em la carótida direita, em la carótida interna esquerda, desculpe. E aqui, depois disso todo, a navegação, se pode ver, seria muito difícil de pôr uma bainha mais grande com toda essa tortuosidade, na minha experiência. Então, é preferível só ser, basicamente, usando o catéter de aspiração, mais distal possível, como um catéter de acesso. E depois disso, você vê toda a tortuosidade aqui. E, como você vê o catéter, também, na tortuosidade, algumas vezes o catéter se como que ia para o arco, na parte de baixo, mas depois de estar mais alto, na parte distal da artéria cervical, da artéria carótida interna esquerda cervical, se pode fazer o procedimento sem problema. Se pode ver aqui, somente com o catéter de acesso a oclusão cerebral média, o catéter e agora o stent retriever em la M1 e M2 e o catéter em la M1. Isso é o único catéter que estamos usando, ok? Hoje em dia temos um catéter que se chama um catéter chamado RIST, que é um catéter 7F que se pode fazer também em trombectomia, mas é um catéter que na minha experiência necessita ter um acesso distal em la parte petrosa da carótida, senão há um risco que se pode barrar em el arco de uma forma peligrosa durante o procedimento. Pero é um catéter muito bueno, se navega muito bem. E isso, a trombectomia e o paciente, a tomografia de controle, mostrando basicamente nenhum infarto significativo. Este é outro caso, logicamente, algumas vezes não sabemos qual é o status da artéria femoral, mas se se sabe como que vai encontrar isto, talvez não seja a melhor oportunidade de fazer um stroke de via femoral. E neste caso, um paciente que estiver no paciente do hospital por muitos anos, e sabíamos que o paciente tinha oclusão crônica das artérias femorais bilaterais. Então, novamente, ele tinha um arco que não era um arco malo, mas também um arco muito favorável para a artéria radial, por causa de uma angulação em V bem abrupta da origem da artéria carótida comum esquerda. Mas, logicamente, uma artéria radial, essa é uma artéria radial perfeita, porque é uma artéria bem grande, sem grandes problemas, de uma forma bem estreita. E aqui, novamente, fazendo a cateterização, como você vê, na origem bem em V, algumas vezes, quando você tem um catéter mais calibroso, mais rígido, como um long sheath, algumas vezes este tipo de curva é difícil de fazer. Então, novamente, aqui usamos um benchmark, que aqui você pode ver, com o catéter de introdução do benchmark, um fio guia de troca dentro, e aqui avançando o benchmark sobre o catéter. Um paciente também com uma tortuosidade importante da carótida interna esquerda, aqui a posição do catéter. E o benchmark é um catéter bueno para isto, porque tem a parte proximal mais rígida, então se funciona muito bem para isto também. E aqui se vê, essa é a posição do catéter, essa é a tortuosidade, a oclusão, uma oclusão em carótida em T. Se vê o trombo que se estende da carótida interna, a carótida média e a carótida da cerebral anterior, essa é a cerebral média. E aqui, depois do passe também, um passe com o stent retriever, mantendo o catéter de base mais baixo, porque toda vez que tentávamos avançar, assim um prolapso pequeno no arco, então teríamos que parar. Então, somente usamos um stent retriever e, fazendo a trombectomia desta forma, também se retira o coágulo do topo carotídeo e se vê aqui a recanalização, esta é uma recanalização completa, TIC3, e um resultado também muito bueno quando se vê a ressonância pós-intervenção.
Este yo creo que el último caso, también un caso, un paciente que viene, se viene angiotomografía, una oclusión en T carotidio, también un trombo que se empieza en la carótida interna y se extiende para la cerebral media, paciente de 91 años, en este caso también. Este caso es para mostrarles un dispositivo nuevo que se llama un catéter que se llama Basecamp, es un catéter como si fuese una vaina longa de 8F, y que se puede navegar sobre su propio catéter. Hay un catéter de introducción como un catéter Select que viene con él, que es un tapering catéter. Y ese navega muy bien, se puede ver aquí la navegación, hay un fio guía dentro, pero se ve el catéter, era un catéter grande, con una vaina 8F, es más grande que un Neuron Max. Y se hace una navegación bien suave, un arco bien tortuoso. Y aquí se ve la angiografía mostrando la posición del Basecamp, y aquí básicamente el trombo se empieza en la parte de la carótida interna después de la arteria oftálmica y se extiende el segmento M1. Y en este caso aquí hacemos muchos tipos de pases, un pase con aspiración, 2 pases combinados, y mesmo después de esto, el vaso estaba totalmente ocluido. Se puede ver una carótida interna intracraniana bien grande. Entonces, lo que yo decidí hacer en este caso es hacer una técnica con 2 stent retrievers en paralelo. Entonces, se puede ver aquí 2 microcatéteres, un Marksman 27, yo creo que es un 18L. Y aquí se puede ver poniendo un solitaire por lo de 27, un solitaire 6x40. Y después el trivo por 18L, estos en la técnica paralela. Y con esto hacer la trombectomía. Y aquí se avanza el catéter más para arriba. Y aquí cuando se hace el pase, se ve que el trombo ahora está bien preso entre los 2 stent retrievers. Entonces, una técnica bien interesante que yo he usado unas 2 o 3 veces, que se funciona muy bien cuando tiene un trombo grande que está muy resistente a la parte de la trombectomía. Entonces, yo creo que ese es el resultado final. Se ve la recanalización completa de la carótida interna y de la cerebral media. Y el paciente que es de 91 años está saliendo muy bien. Entonces, con estos, yo termino esta presentación. Yo agradezco mucho, muchas gracias. Y decir que estoy aquí para cualquier pregunta, si tiene cualquier duda. Muchas gracias.